Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos con nuestra parte número 2 de este extraordinario conversatorio con el doctor Bruno Sánchez del Laboratorio Baitelli. Entonces, hemos tenido ya una parte uno muy interesante. Vamos a conectarnos todos nuevamente. Estamos esperando a que Bruno se conecte. Y nuevamente agradecerle a todos los ganaderos que nos acompañan en la noche de hoy, de Colombia, de Costa Rica, República Dominicana, Brasil, Argentina, Uruguay, de todas las regiones de Colombia. Un tema realmente interesante, un tema que es muy importante para todos los que estamos acá el día de hoy. Entonces, perfecto, Bruno. Entonces, estamos de nuevo. ¿Cómo está tu señal? ¿Está bien? Sí, está bien, está bien. ¿Me Perfecto. escuchas? Bueno, sí, te escucho perfecto. Bueno, Bruno, entonces estamos en esa parte importante donde todos somos parte de un equipo y el cuidado de esa receptora es fundamental y que los dos, a todos nos vaya bien, porque si a nosotros nos va, si a mí me va bien, pero a ti no te va bien y tú eres mi competencia, el que sufre no eres tú, el que sufre es la industria completa. Absolutamente. Entonces, hablemos del siguiente paso, Bruno, el cambio de mentalidad. Hasta el día de hoy, en Latinoamérica especialmente, hemos vivido en la mentalidad de un embrión es un embrión. ¿Cuánto cuesta ese embrión? ¿O cuánto cuesta esa preñez? Pero muy pocas veces el productor pregunta, ¿cómo hago para tener un programa exitoso de mejoramiento genético y de biotecnología? ¿Cuáles son las cosas importantes? ¿Cómo es tu visión de cómo debemos trabajar todos juntos de la mano para ser exitosos en programas de embriones y de mejoramiento genético, Bruno? ¿Cuál es la filosofía? Creo que a filosofia é educar ao ganadeiro sobre o que dizemos, qual é o produto final. Creio que muito se habla qual é o preço por prenhez, qual é o preço por embrião, ou qual, ela, às vezes a gente tenta arrojar $10 aqui, $2 allá, $20 aqui, e está comprando um embrião mais barato, uma prenhez mais barato, pero não consegue mirar al macro. Ok, este embrião le custou $10 menos ou 20 menos, pero qual é a taxa de prenhez inicial? Qual vai ser a taxa de aborto? Qual vai ser a taxa de nascimento? Qual vai ser a taxa de natimortos? Então, são todas métricas que utilizamos para saber se tivemos um programa de sucesso ou não. Então, creio que a gente tem uma visão muito limitada e muito transaccional do que está comprando hoje e se olvida que o verdadeiro produto vai vir 9 meses depois e dependendo como vai a sua taxa de prenhez, aborto, taxa de nascimento, natimortos, às vezes este terneiro vai custar $1.000 mais porque você tentou salvar $20 ao princípio. Então, isso creio que é o primeiro câmbio. Conseguir entender qual é o verdadeiro produto que estamos vendendo. E eu vendo embriões nos Estados Unidos, pero intento mostrar isto. Mira, você está comprando embrião, porque eu não posso lhe vender um terneiro, pero o que lhe interessa é o terneiro. Então, como vamos trabalhar juntos em todos os pontos críticos do processo para se ter um terneiro nascido, vivo, saudável, 9 meses depois? E aí, neste ponto especificamente, Francisco, creio que não só o Baitelli, pero todos os laboratórios no mundo estamos em uma situação muito frágil, eu diria, porque qual é o controle
que temos sobre as donantes? Qual é a ingerência que temos sobre as donantes que vão ser aspiradas? Nenhum. Qual o controle que temos sobre os touros que vão ser utilizados? Então, especialmente utilizando nossa tecnologia, se o ganado me chama hoje para ir aspirar a sua finca, vamos marcar um dia, uma hora, chegamos allá e aspiramos qualquer uma vaca que você ponga à la frente. Não temos ideia de qual a qualidade desses ovocitos, não temos ideia qual a qualidade dessa dona, não temos nenhuma ideia. Pero aquele ovocito es nuestro raw material, como yo digo. Sí, es tu material crudo, es la materia prima. La matéria-prima, o ovocito, temos duas matérias-primas, ovocitos e sêmen. E temos zero ingerência ou controle sobre a qualidade da matéria-prima. Então, é uma posição muito frágil. E, a propósito, 7 dias depois, eu tenho que aparecer com um embrião de alta qualidade, que vai dar prenhez, que não vai abortar, e já. Então, a empresa madre de Vitelli, uma empresa inversionista, são investidores de Inglaterra, e quando le cuento o modelo de negócio que temos, que chegamos já, que tentamos fazer a técnica de fertilização in vitro fácil, simples, sencilla, sustentável, affordable, e vendemos um produto. Somos uma empresa prestadora de serviço. A fertilização in vitro é uma empresa prestadora de serviço. Prestamos um serviço, pero vendemos um produto. É difícil para a gente. Pero Claro, para, Bruno. Como me pide para invertir em uma empresa que é uma empresa de prestadora de serviço, pero vende um produto? ¿Está louco? Não. E, a propósito, este produto que vai produzir, você não controla a matéria-prima? Como? Se eu vou fazer carros, eu quero controlar a qualidade do acero que vamos utilizar, ou das llantas, não controlamos. Então, é uma indústria muito interessante, porque você tem que ter muita confiança em sua tecnologia para poder fazer dessa maneira, prestar um serviço e vender um produto. E, só antes de interromper, dale. é nisso que temos trabalhado. Como eu posso ajudar meu cliente, este ganadeiro, a me apresentar uma vaca de melhor qualidade, um ovocito de melhor qualidade? Como que eu vou colaborar em sua educação? Como que eu vou introduzir esse ganadeiro a profissionais de nutrição, profissionais de sanidade? Como que vamos trabalhar em equipo e ter todos os pontos críticos controlados para que tenhamos mais chances de ter sucesso? Yo creo que, Bruno, yo creo que ahí tú acabas de tocar el punto álgido y es trabajo en equipo. La primera vez que yo vi en Estados Unidos hacer in vitro, aspirar una vaca, yo llegué y era un laboratorio cerrado, con un termómetro grande que decía tantos grados Fahrenheit, tanta humedad relativa. Y yo dije, un momento, ¿yo estoy en un quirófano o yo estoy en un brete de aspirar vacas para producir ovocitos? Y después pregunté, ¿cuál es la preñez de los embriones? No, es que estos embriones son embriones in vitro congelados que van para Europa. Esto es el año 2012. ¿Cómo así? ¿Ustedes congelan embriones? Porque en esa época en Latinoamérica no se congelaban exitosamente embriones in vitro, DT. Y entendí una cosa, y es que nada es imposible siempre y cuando todos trabajemos en equipo, en una cadena. Y lo que sucedió fue muy simple. El dueño de la donadora entendió que la única forma de que ese embrión llegara a Europa era que a ese laboratorio le fuera bien. Porque si a tu laboratorio no le va bien, no hay embrión que llegue a Europa. Sí. Y entonces ese dueño de esa donadora dijo, yo tengo que tener las mejores condiciones para que ese ovocito sufra lo menor posible desde el momento que sale del ovario de la vaca, que va por tu equipo y llega al estetoscopio, es congelado, es empacado y es exportado. Hay muchos actores en esa cadena. Sí. Y la cuerda se revienta en la parte más delgada.
Entonces, si todos ponemos de nuestra parte, como tú dices, la materia prima de calidad, tú vas a tener un ovocito de calidad para trabajar. Después el transferidor va a tener un embrión de calidad para transferir. Y si el ganadero receptor hizo su trabajo, entonces vamos a tener toda la cadena y la persona que atiende los partos lo hace de forma adecuada, entonces vamos en ese momento a recibir una cría nacida viva, que es al final el producto final. Pero Bruno, antes de llegar ahí, tú mencionaste algunas variables económicas muy importantes, muy importantes. Tasa de preñez, tasa de abortos, tasa de mortinatos, incluso tasa de producción de embriones. Hay muchas personas conectadas esta noche que o son veterinarios, o están en laboratorios, o son ganaderos. ¿Podrías compartir con nosotros algunos números, metas, que tú consideras, si estamos por encima, bien, si estamos por debajo, hay que revisar? ¿Qué podrías compartir con nosotros de números, de metas que debamos ponernos? Ah, esto vai variar de raça para raça, de sistema para sistema e creio de país para país. Então, é muito difícil poner algumas metas, pero e isto o que vemos antes de dar números. Em Estados Unidos, por lo menos, o que miramos é que naquelas fincas de leite, onde se usa a inseminação artificial, a inseminação artificial, os resultados de IA são um excelente termômetro para predizer ou para acompanhar o que vai passar com a FIV. Se aquelas fincas que eles já têm uma taxa de 30% de prenhez com inseminação, e depois eles têm uma taxa de 20% de abortos, hasta os 60 dias, o que seja, já sabemos que o embrião não vai bem. Há algo já que já não vai bem com inseminação, ou o que seja. Então, já sabemos que existe um problema estrutural. Às vezes é só um problema de estresse calórico, às vezes é um problema nutricional, mas creio que antes de vender um programa de FIV, se você tem acesso a dados históricos desta finca, dados de inseminação artificial, são um excelente termômetro para isso. O que miramos é que fincas onde já se tem 20% de perda embrionária, de morte embrionária precoce com inseminação, vamos ter 30 com FIV, seguramente. Então, para se balizar, creio que ter algum histórico, ter algo, isto já ajuda muito. E você pode prevenir uma situação onde se vende algo que não se vai entregar. Especialmente em Sudamérica. Se você está vendendo prenhez, deveria ser uma exigência. Mira, eu quero saber o histórico dos últimos 2 anos de prenhez com inseminação ou o que seja. Eu quero saber como está a sua finca. Porque se é uma finca que é um desastre, eu não vou vender presa já. Y no nos debe dar miedo, porque realmente eso es ser honesto, es ser sensato, porque tú no quieres que ese productor, porque el productor también pierde. O sea, si el productor no sabe que está mal, porque muchas veces no saben que están mal, porque muchas veces no se miden las cosas, él va a perder tiempo. O sea, esas novillas o esas vacas que debían estar preñadas, que no preñaron, se van a abrir y por ende tú vas a perder leche o vas a perder, sí, o carne. Es muy importante tener la métrica, ¿no? Es muy importante decir, bueno, vamos a medir los abortos, ¿qué vamos a medir? ¿Y cómo es tu historia? Y si eso no es viable en embriones, porque yo te digo una cosa, si yo llego a una finca para montar un programa de embriones y mi cliente me dice, Francisco, yo tengo el 30% de abortos, la primera pregunta que yo le hago es, ¿en qué fechas? ¿En qué días de la gestación tienes los abortos? Ah, no, es que yo tengo abortos entre el día 100 y el día 140. Perfecto. Aquí muy probablemente hay un problema de leptospira. ¿Han sangrado alguna vez con leptospira? No, nunca lo hemos hecho. Vamos a hacerlo. Y si sabemos que hay un problema de leptospira, entonces vamos a implementar un protocolo para el control de la leptospira, tanto en vacunación como en tratamiento. Eso hará que yo le pueda decir a ese ganadero, con estas herramientas vamos a bajar del 30% muy probablemente al 10%, pero necesito de su ayuda y su compromiso.
Si usted no se compromete, yo tampoco me comprometo. Pero ir a hacer trabajos kamikaze con los ojos cerrados, sin preguntar, Y es pegarnos la un gran tiro, mayoría, es la gran kamikaze. mayoría. Y entonces la gran mayoría son kamikazes porque pensamos que si hacemos un trabajo así, nos ganamos un cliente. Y resulta que la verdad lo que nos ganamos fue un problema, porque ese cliente en su cabeza piensa que no va a tener abortos, que la técnica es perfecta, que le van a preñar el 50%, porque eso es lo que todo el mundo le dice, yo le voy a preñar el 50%, le van a nacer tantas terneras y todo va a ser perfecto, todo es color de rosa. Yo creo que lo más sensato es decir, mire, usted va a poner tantos embriones y hoy, si continúa haciendo lo que está haciendo, va a perder tantas preñeces, pero si hace lo que yo le digo, usted va a perder solamente tantas preñeces. Además de eso, necesitamos entrenar a la persona que recibe los partos. Si usted no lo hace, usted va a perder tantas crías. Por ende, va a resultar con el 50 o el 40% de las crías que usted pensó que iba a lograr. Pero si no tenemos esa conversación sensata entre el productor de la genética, el laboratorio transferidor y el receptor de la genética, es cuando pasa lo que tú dices. Esa técnica no funciona. Sí, sí. Y esto se queda malo para toda la industria. Toda la industria. En la Entonces, verdad. la fertilización in vitro de transferencia de embriones hoy es una realidad. Hoy funciona cuando tenemos este tipo de diálogo honesto, Exactamente. sensato, con el productor, medido, donde el productor debe ganar, el laboratorio debe ganar y nosotros debemos ganar. Los negocios Sí, sostenibles es donde todos somos sostenibles, no unos exato. haciendo plata a costa de los otros. Este é um ponto, desafortunadamente, sí, creo que la indústria da FIV em Colômbia, em Brasil, chegou a um ponto que as margens, a ganância é tão pequena que a uno o que interessa é ter volume, porque se a margem é pequena, você tem que ter um volume. Então, não hace pergunta. O cliente quer fazer, já hace, porque necessitamos de volume, 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 volume para fazer alguma plata. E aí é onde estão os maiores problemas. É o que disse, não estamos ganhando um cliente, estamos ganhando um problema. Mais custos, já. Principalmente quando se vende preço. Por isso que eu digo que, no meu ponto de vista, a coisa que mais prejudicou a indústria de fertilização in vitro no mundo foi a cobrança por preço. Todos perdem, todos perdem. Isto foi um exercício muito interessante quando eu comecei a trabalhar nos Estados Unidos e fui invitado por Baitelli para me juntar a Baitelli. Baitelli tinha 6 meses de vida. Então, 15 anos depois, eu me encontrei numa situação muito semelhante, muito parecida do que eu estava em 2004. Eu estava entrando em uma startup, uma empresa começando, no mercado de FIV, e num mercado, Estados Unidos hoje, é mais ou menos Brasil em 2005. Todavia, muito embrião hecho por lavado. La FIV está explotando, la FIV está crescendo, pero muita gente que utilizou no passado não lhe gostou. Então, você tem 2 trabalhos. Primeiro, tentar convencer a ser de novo e depois vender novamente. Então, é mais ou menos o Brasil em 2005. A FIV está começando, está ganhando o mercado, muita gente todavia não lo crê, não lo crê. Eu me vi 15 anos depois, como que revivendo, ou assistindo novamente um filme que eu assisti há 15 anos atrás, mas agora com mais experiência, mais estrutura, num país onde se manda uma factura e os clientes pagam no dia seguinte, e com a possibilidade de tentar consertar alguns erros que eu, no meu ponto de vista, foram feitos 15 anos atrás na indústria de Brasil, de Colômbia hoje. Então, é momento interessante porque estou aqui como revivendo algo
pero numa situação mais confortável, eu diria, com a técnica mais estabelecida e mais consistente. Creio que o segredo da FIV é a consistência. Você tem laboratórios muito buenos allá, que têm resultados muito buenos hoje, muito buenos o próximo mês. Aí, de repente, passa 40 dias tendo problemas de prenhez, problemas de produção, problemas de médios, e aí se recupera novamente, um mês novamente. Então, estes altos e bajos é onde se perde muita gente se queda desencorajada de fazer novamente, porque me tuve um resultado bom e dois malos. Um bueno e dois malos. Esta inconsistência na técnica creio que foi um dos grandes problemas da tecnologia hasta hoje. Isto é o que tentamos também mostrar com a tecnologia de Baitelli, como ter resultados buenos, pero consistentes. Como você pode tentar predizer quais vão ser seus resultados nos próximos 6 meses, um ano, porque a técnica não vai a altos e bajos desta maneira. Pero creo que eso vuelve al punto, Bruno. Cuando nosotros comenzamos a ver el futuro de la ganadería, yendo ya un poco a la parte tropical, al trópico, Colganados, Baitelli, Colombia, Brasil, Costa Rica, Panamá, Tailandia, al trópico. Vimos una oportunidad muy grande en la educación del productor y el entender qué es el valor agregado y el trabajo en equipo. Volvemos al segundo punto, Bruno. Creo que por encima de un precio, de un peso o 2 pesos, es muy importante entender las personas con las que trabajamos, valorar las personas con las que trabajamos y que también los clientes con los que trabajemos nos entendamos. No se trata de vender por vender, se trata de que compartamos una filosofía. Y creo que si nosotros en esa época empezamos a diseñar y nuestra visión fue crear un programa que se llama Total Reprogen. Total Reprogen va un paso más atrás y habla incluso de crear la genética ideal para ese sistema de producción. ¿Qué quiere decir eso? El objetivo. Entonces vamos otra vez al comienzo de todo. ¿Cuál es su objetivo, señor productor? ¿Usted va a producir en una montaña así y su negocio es vender sólidos? Entonces su raza es la Jersey. Pero resulta que si usted está a 0 metros sobre el nivel del mar y va a vender sólidos, su raza es la Guirsey, que es un cruce. O si va a vender leche fluida, es un Girolando. Listo, ahí ya el ganadero entendió, ok, ya sé para dónde voy. Pero resulta que después la pregunta del millón es, ok, si yo trabajo con un cruce, ¿cómo hago para producir ese cruce de una manera sostenible? Porque si el que sirve es el F1, la única forma de tener F1s es produciendo F1s y eso se logra con la técnica de FIV. Y ahí es cuando viene el tema del laboratorio. Bueno, entonces ahora yo produzco los embriones, usted, señor laboratorio, vamos a hacer que nuestras donadoras sean lo mejor posibles para que su laboratorio pueda producir el mejor embrión. Y ahora viene el futuro. Y es, no todos los ganaderos son grandes. Hay muchos ganaderos pequeños en nuestras condiciones. Y el futuro para nosotros se parte en dos, el embrión en fresco y el embrión en congelado. Porque definitivamente no todos los ganaderos tienen 20, 30, 40 o 50 receptoras para trabajar de una sola vez. Y ahí yo creo que es cuando se hace la gran diferencia y la masificación de la fertilización in vitro y es cuando hablamos del embrión congelado. Cuéntanos, Bruno, hoy, ¿en qué está la congelación de embriones in vitro, los resultados, las claves y qué podemos esperar de esta tecnología que hace que el in vitro sea disponible y aplicable a las pequeñas y medianas ganaderías también? Ponto muy importante. Yo creo que la FIV solo va a crecer y expandir globalmente, porque si paramos para pensar, la FIV hoy existe comercialmente en Sudamérica, Estados Unidos. La FIV comercialmente, como conhecemos em Colômbia, em Brasil, la FIV não existe em Europa, não existe em Ásia. Baitelli estamos metendo o primeiro laboratório comercial em China. Não existe. Existem vários laboratórios
pero não existe a FIV como conhecemos. Então, é uma técnica que todavia está por explotar, está por dominar o mundo, pero solo vai se passar se e solamente se tivermos embriões congelados. Congelados de T, com consistência de resultados, como se for um sêmen. Este é o futuro. Então, como é a correlação de embrião hoje? Os dados oficiais, cerca de 20%, 24% de todos os embriões transferidos de FIV no mundo são congelados. Todavia, 75% são frescos. E por quê? Porque a grande maioria dos laboratórios todavia não estão confiantes, todavia não têm a tecnologia para congelar embriões. Tentaram, tiveram vários resultados malos, tiveram que repor embriões, e já. Então, é uma técnica dominada por muito poucas empresas. Creio que hoje, globalmente, tem 4 companhias, 3, que congelam com consistência. E Baiteli é uma delas. E eu tenho segurança que são as empresas que vão sobreviver adelante. Então, como disse, a técnica precisa ser disponibilizada para o pequeno produtor, que vai ter 10 embriões em seu tanque e vai aproveitar um cielo hoje, em 10 dias, e você não pode contratar um veterinário para ele meter um embrião por dia. Então, creio que com relação a embriões é crucial. Segundo ponto é mão de obra. Agora você tem esse embrião em seu tanque, pero quem vai transferir? Um veterinário vai pagar um veterinário para ir já transferir um embrião por dia? Então, tampouco é comercialmente viável. Eu creio que, ao passar dos anos, a técnica de transferência de embriões vai passar a ser mais e mais realizada por técnicos, assim como se passou com a inseminação. E isso vai se passar. Em Estados Unidos já se passa. Em las grandes fincas, temos todos allá os breeders, os inseminadores, aprendendo a hacer transferência, porque para chegar ao volume que acreditamos que a técnica de FIV vai chegar, não há veterinários no mundo suficientes para fazer isso. Nós vamos ter que educar, capacitar a técnicos para fazer a transferência de embriões. Isso já se passa nos Estados Unidos. Alguns estados são muito restritivos todavia, mas muitos outros estados são técnicos metendo embriões. Eu não estou aqui dizendo que me gusta ou que eu apoio essa iniciativa. Eu sou veterinário, me gostaria proteger a classe veterinária. Pero pensando como indústria e pensando em larga escala e a capilaridade da técnica, isso não vai se passar com veterinários. E creio que é algo natural. Então, para responder sua pergunta, o futuro sim é embriões congelados, pero com consistência. Então, por isso que nós em Baiteli investimos tanta plata e tanto tempo para desenvolver essa técnica que seja consistente e que seja comercialmente viável. Outro ponto. Em 5 anos, falando de futuro, eu não vejo a fertilização in vitro como é hoje. Eu creio que o embrião de FIV vai ser apenas um veículo. Sim. Vai ser apenas um veículo para entregar algo mais. Le dou um exemplo. Creio que o embrião de FIV vai ser mais ou menos como UPS, como FedEx para a Amazon. Você quer algo de Amazon, pero sem FedEx, UPS, você não tem acesso ao Amazon. E eu quero que este é o embrião de FIV. Vai ser um paquete, vai ser um veículo para entregar outra coisa. E o que é essa outra coisa? Vai Genética. depender. Genética. Claro.
ou, mais precisamente, vai ser uma genética desenhada. Vai ser, ok, em los llanos, que animal é o mais sustentável, é o mais indicado para este ambiente específico. Que es lo que nosotros en Colganados llamamos Total Reprogen, que es cuál es la realidad de esa producción, cuál es el animal o el biotipo, yo me lo imagino y tú eres el FedEx que haces que esa promesa sea posible. Exato, exato. Hoy esto es hecho por eso es complejo, pero hoy es decidido por cruzamientos, por selección genética. Yo voy un poco adelante. Yo creo que, no sé si es 5 años, porque eso va a depender de regulación de FDA y todo más, pero yo creo que en poco tiempo, pocos años, estamos trabajando para eso. Nosotros vamos a diseñar esos animales. Vai ser como um carrito de compra em Amazon. O que queres? Queres uma vaca para a África? Ok, vamos desenhar essa vaca. Essa vaca tem que ser resistente ao calor, tem que ser resistente ao carrapato, tem que não pode ser muito exigente em comida. E já. E como vamos desenhar esse animal? Pode ser por seleção, pode ser por cruzes, pode ser por engenharia genética, por gene editing, CRISPR. Edición de genes. Ajá, por Edição eso de genes. Se você conhece os genes responsáveis por resistência a carrapato, conhece os genes responsáveis por estresse calórico, por isto, como podemos modificar esses genes, meter isso dentro do embrião de FIV e desenhar um animal específico para Zimbábue, na África, específico para Tailândia, específico. Então, eu creio que aí estamos falando na genética de precisão. Aí estamos desenhando um animal específico para aquele ambiente. Então, não sei se estamos falando de 5 anos, não sei se estamos falando de 10 anos. O que importa é que qualquer que seja a maneira que vamos desenhar esse animal no futuro, o básico que estamos discutindo aqui, trabalho em equipe, nutrição, manejo, vai ser fundamental para entregar o produto final. Então, creio que e hoje estamos aqui discutindo de ser o básico. Já estamos, nosso setor de pesquisa já está neste como vamos desenhar os animais, como vamos ser um carrito de compra e você pode comprar, quero uma vaca preta, branca, marrom, e já com essa, pero no outro lado, passamos todo o dia educando, conversando, convencendo do trabalho em equipe, tudo o que precisa para ter um programa de sucesso. Então, eu vivo duas realidades completamente distintas. Sonhamos de um lado, pero temos que trabalhar no básico do outro. Vivimos vidas en paralelo. A veces cuando estoy en el comedor, mi esposa me dice, Bruno, ¿y tú qué es lo que estás viendo? Ella mira, ella voltea a mirar y dice, ¿y tú a dónde es que estás mirando? Y yo perdido. Y yo, es que no le puedo contar, porque muchas veces vivimos el presente, pero la mente va pensando qué es lo que está pasando en 10 años, sobre todo cuando tú trabajas con personas como tú, como Mike, como Mauricio. Son personas que van no 10 años, van 20 años adelante y la mente de uno empieza a trabajar 10 años, 20 años adelante, pero estás hablando ahora y la mente está pensando. Sí. Y a veces la gente dice que estás loco y yo digo, bueno, estamos locos y el mundo de hoy es el mundo de los locos, de los que se imaginaron algo que nunca iba a pasar y muy seguramente los señores del taxi nunca se imaginaron que iba a haber Uber y los señores de los hoteles nunca se imaginaron que iba a haber Airbnb. Por ende, si muchos de los que están hoy conectados dicen, ese señor está loco de que va a haber un carrito de compras que dice, pídame la vaca, de pronto en 10 años van a decir, ese loco que estaba en ese conversatorio esa noche, hablando del carrito de compras y yo no quise escuchar, y eso es lo que estamos viviendo. La invitación es, Bruno, a mantener siempre la mente abierta. Exactamente. Siempre mantener la mente abierta, nunca decir no,
siempre pensar más adelante, aprender a trabajar en paralelo. Una cosa es lo que vivimos hoy, otra cosa es lo que planeamos en el mediano plazo, otra cosa es lo que planeamos en el largo plazo, pero siempre el principio es el mismo, ¿no? Trabajar con buena gente, trabajar con principios, trabajar con valores, ser Valores. honestos, la sostenibilidad. Y si hacemos las cosas dentro de esos marcos básicos, no importa qué tecnología venga, van a funcionar, ¿no? Exatamente, exatamente. Creo que valores. Esto hablando como no, un sul-americano viviendo en Estados Unidos hace 5 años y pico, foi um choque, um pouco, para mim, um choque de como fazer negócios, sim? Por vários motivos, às vezes, não é sempre, mas às vezes em Brasil, eu creio que a gente está mais preocupada em fazer um negócio com você hoje e já. Não há muita preocupação em como fazer algo em longo prazo, como fazer uma venda não só hoje, mas continuar vendendo para colganados em 10 anos. ¿Sí? Porque por recessões, por cambio de moneda, a gente sempre teve esta visão de curto prazo. Então, o importante é vender hoje, porque tenho que pagar o alquiler hoje. E já. Amanhã é outra coisa. ¿Sí? Então, em Estados Unidos é um pouco diferente. A gente não quer te vender hoje. Eles querem te vender por 20 anos. E é um cambio de conceito que eu que demorei um pouco para entender como funciona. E isso está todo sobre valores. Se você é um cliente com muita plata, se você quer fazer um projeto gigante, se é uma coisa muito atrativa, pero a cultura de sua empresa ou os valores de sua empresa não estão de acordo com a estratégia de Vaitelli, com os valores de Vaitelli, não importa a plata. Não vamos pegar, porque não vai ser algo sustentável, vai ser apenas transacional. E isso para nós outros que pensamos em curto prazo, muitas vezes em Sudamérica, é uma coisa que era inconcebível. Como? O tipo quer ser, tem a plata para pagar. Não me importa se ele está fazendo algo que eu não creio que seja, pero é um cliente, não podemos negar cliente. Sim, se pode, se os valores não estão em coalizão. ¿Me entiendes? Então, é algo muito interessante e creio que temos que aprender muito. Um segundo ponto é como a agricultura, como nós outros somos temos sorte em Sudamérica, temos todas as possibilidades. Eu vim viver em Wisconsin, onde temos, você viveu allá, temos neve em piso por 5 meses. E con suerte, con suerte. Com suerte 5 meses. E o ganadeiro ou agricultor, o que seja, eles têm uma ventana de 3 meses para plantar e colher. E se não lo hacen, todas as vacas vão morrer. Não há comida. Você tem este período, é o período de verano, onde as escolas dão vacaciones por 3 meses a los niños para que volvam a casa, para que ajudem seus papás. Todo foi desenhado há 100 anos, porque tem 3 meses para produzir. E tem que ter planeamento, tem que fazer os cálculos, e já. Em Brasil, temos 2 colheitas, ou 2 e meia, às vezes. E se não se planta, se nasce da mesma maneira. E creio que temos tanta sorte, temos tantas bendições, e muitas vezes uno não percebe isto. Não percebe quanta oportunidade se perde por não dar valor ao que temos e por não ter todo planeado e não ter todos os cálculos e levar aquilo com seriedade, eu diria. Totalmente de acuerdo, y lo decía Mike McCloskey en su conversatorio también, decía, el trópico es tremendamente subutilizado, y los dejo con una cifra final, que es los animales que están en el trópico corresponden
alrededor del 80% de los animales del mundo y producen tan solo el 20% del alimento del mundo. Los animales que están en el polo o en el norte producen son el 20%, pero producen el 80% de la comida del mundo. Entonces, cuando decimos que nuestra población va a crecer a 9 billones de habitantes, el trópico es el que está llamado a suplir esa necesidad porque somos los que tenemos el potencial. Y la única forma de que eso va a pasar es que nos concienticemos de que no es una cuestión de ser pequeños o de ser grandes, es que debemos pasar de una agricultura artesanal a una agricultura sostenible. Y sostenible no es hacer las cosas mal, sostenible no es usar tecnología, sostenible es, como siempre lo repetimos, sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad de bienestar animal, sostenibilidad social y la sostenibilidad económica. Y hoy en el trópico estamos con oportunidades grandes en las cuatro, teniendo como fortaleza que tenemos pastoreo, tenemos grandes bosques, secuestramos mucho carbono y somos el filtro del mundo, como lo decía Mike, pero tenemos que evolucionar. Bruno, un último mensaje que tú le quisieras dejar a todas las personas que nos acompañaron en esta noche y una pregunta. ¿Los líderes en ganadería nacen o se hacen? Yo creo que, hablando de personas, de seres humanos, hablando de animales, los líderes de las ganaderías lo hacen. ¿Sí? O lo hacen con sus cruces, o lo hacemos. Este es el trabajo de nosotros. Tenemos que hacer los líderes. Hablando de seres humanos, no nacen. Creo que se hacen. Y creo que yo veo que la actitud de uno es lo que más importa. ¿Sí? Entonces, como usted vai reagir a um obstáculo, a uma crise, como você vai reagir a um momento, creio que hace uno más fuerte, un líder, o las personas van lo seguir o no. Entonces, creo que los líderes, ellos se hacen, lo hacen, en mi opinión. Y especialmente porque, se paramos para pensar, Francisco, creo que 80% de las cosas que nos pasan todos los días no dependen de nosotros. Un coronavírus. Imagine se usted acaba de empezar un negocio, pediu dinheiro em banco, ha hecho dívidas, e você tem uma grande ideia, tem um grande todo, e um corona se aparece, e te quebra, e te mata. E não depende de você. Como você vai reagir a isto e sair de isto, é o que faz toda a diferença. Sim, então, creio que todos os dias nos negócios, a grande maioria das coisas, 80%, não dependem de você, acontecem sem a sua consciência, e é o que é. Como vamos reagir a isso é o que vai nos fazer mais fortes e que nos vai ajudar a liderar nosso equipo, nossas empresas, e que a gente vai compartilhar as mesmas atitudes, eu diria. Sim. Correcto. Muchas gracias, Francisco. Más una vez le felicito por el conversatorio. Creo que es un placer siempre hablar con usted. Hay un dito que dice que nosotros nos tornamos el promedio de las personas con quien más convivimos. Entonces, diría que es una pena, es una lástima que yo no convivo más con usted, porque mi promedio podría subir
Se eu tiver mais tempo de falar com você, de trocar, cambiar ideias, discutir, sempre são conversas muito produtivas que me engrandecem muito. Espero que um dia podemos viver mais perto e podemos compartilhar mais tempo juntos, que necessito melhorar meu promédio. No, Bruno, eso sí, ya me puse rojo, morado, mejor dicho, que ya no sé si es el vino, pero de todo corazón, Bruno, agradecerte por tu generosidad, agradecerte porque desde el primer momento en que te invitamos a ser parte del conversatorio, vamos a hacerlo. Recibiste nuestra invitación como siempre con esa humildad, con esa amistad que te caracteriza, que tanto valoro, que tanto aprecio. Y obviamente agradecerle a todas las personas que nos acompañan y que se unen desde tantos países, porque 2 horas o 1 hora y media de su tiempo es muy importante y nosotros realmente lo valoramos. Y esperamos seguir contribuyendo con la agricultura, esperamos seguir contribuyendo con la producción de leche y con el éxito de todos ustedes, porque al fin y al cabo tu éxito, Bruno, es mi éxito. Y el éxito de todas las personas que están acá lo sentimos como propio. Y ojalá que todos los días más personas se contagien de esa actitud, de esa forma de ver la vida, como personas como tú lo hacen, con generosidad, con valores, y que así hablemos de un embrión o así hablemos de 1 litro de leche o 1 kilo de carne, siempre lo hagamos para hacer un mundo mejor. Muchísimas gracias, Bruno. Que Muchas estés muy gracias. bien y muchísimas Buenas gracias para noches. todos. Un abrazo, Gracias. que Un estés abrazo. bien. Chao, chao. Chao.